A idade de aposentadorias tem que ser necessariamente iguais para homens e para mulheres? Já visto essas mulheres também têm a chamada segunda pegada, né, quando trabalham em casa? Olha, em relação a essa questão de se faz agora ou não, é claro, isso é uma escolha. A gente vive uma conjuntura política difícil, isso é obviamente inegável, mas um dos problemas é que quanto mais se postega a realização de reformas, mais os ajustes tendem a ser mais bruscos no futuro. Então, é uma questão até de evitar ajustes mais bruscos no futuro. A gente já fez várias e continua a necessidade de fazer outros. Eu só chamo atenção a isso. E um ponto importante, a Previdência é aquela história, é como se fosse um transatlântico, e você não dá cavalo de pau em transatlântico, por uma razão muito simples. Por exemplo, uma mulher que se aposenta aos 53 anos de idade, ou 50 anos de idade, ela vai ter um benefício que vai durar 30 anos, ou seja, a gente está falando de benefício de longa duração. É por isso que, é exatamente por isso que você acaba tendo uma necessidade, às vezes, de fazer a mudança com uma certa antecedência, porque realmente a gente está falando de benefícios que duram durante muito tempo. Em relação à questão de homem e mulher, o debate está basicamente focado em dois pontos. O de quem defende a igualdade chama atenção que a expectativa de vida da mulher é maior, efetivamente é muito maior, e, por exemplo, quando você pega no serviço público, onde a gente tem uma idade de homem, mínima de homem de 60 e mínima de mulher de 55, a gente está falando que provavelmente o benefício do homem vai durar 20 anos, o da mulher 28 anos, a gente está falando de uma diferença de 8 anos de duração maior para as mulheres. E, obviamente, quem é contra essa questão da igualdade basicamente, os argumentos da desigualdade de gênero e da dupla jornada. O que me parece complicado nessa discussão, eu colocaria alguns pontos que me parecem complicados, é que a gente faz essa discussão sem se perguntar quais são as soluções mais eficazes e eficientes para combater os problemas da desigualdade de gênero e os problemas da dupla jornada. Primeiro, as desigualdades de gênero têm diminuído, isso é uma realidade, ainda são relevantes, mas têm diminuído. Inclusive, se você olhar os dados de contribuição previdenciária entre as mulheres ocupadas e os homens ocupados, na verdade, desde 2011, pelos dados da PNAD, a contribuição previdenciária é maior entre as mulheres do que entre os homens ocupados. É fruto da maior escolaridade das mulheres, né? Outra questão é que, além dessa questão que eu quero discutir, é que você está dando um tratamento muito igual para coisas que são efetivamente diferentes em relação a essa questão de gênero, porque eu estou falando o seguinte, você vai passa a régua, e aí você, independente se a mulher, do nível de renda da mulher, se ela tem recursos ou não para ter uma empregada ou não, se tem filho ou não, e vou dar um exemplo que fica claro nisso. Por exemplo, será que é justificável ter essa diferença, por exemplo, no setor público? Por que eu estou falando isso? Primeiro que a questão da desigualdade no setor público é diferente, claramente é diferente do que do setor privado. Mas mais do que isso, ter uma mulher que se aposenta hoje aos 55 anos, às vezes com um salário de 30 mil, enquanto o pedreiro do setor privado se aposenta
aos 65 por idade no setor urbano com salário mínimo ajuda a desigualdade? Me parece claro que a forma mais adequada de trabalhar a desigualdade no âmbito previdenciário seria ter o que eu chamo uma taxa de reposição maior para quem ganha mais, para quem ganha menos, e uma taxa de reposição menor para quem ganha mais. Que é o que você consegue quando você mantém o salário mínimo como piso das aposentadorias. Em que sentido? Quem tem salário mínimo continua tendo o que a gente chama de taxa de reposição de 100%. São as pessoas que ganham acima do mínimo que vão ter a diminuição da taxa de reposição. Essa me parece a forma adequada de tratar a desigualdade no âmbito previdenciário. Taxa de reposição maior, de 100% para quem ganha salário mínimo, e taxa de reposição menor para quem ganha mais. Bom, Cláudio, qual é a sua opinião sobre essa questão, então, que vem da plateia, sobre idade mínima para homens, mulheres? Deve ser a mesma ou se deve ser diferenciada, já vista que há essa desigualdade que o Rogério explicou, e também em função da chamada dupla jornada? Categoricamente, não. E outra coisa, em respeito às opiniões do Rogério, mas isso não está na proposta que o governo apresentou, né? Enfim, seria interessante que, ao ter elaborado essa proposta, ele teria considerado isso. As mulheres têm uma relação totalmente diferente com o mercado de trabalho. As mulheres são responsáveis, na nossa sociedade, por cuidar da família. As mulheres que trabalham, elas têm uma sobrecarga de trabalho doméstico entre 7 e 9 horas semanais adicionais em relação ao homem, ainda tem que aguentar os maridos, né? Então, a relação de intermitência com o mercado de trabalho é muito maior, né? As mulheres entram e saem do mercado de trabalho por conta de afazeres domésticos, por conta de gravidez, por conta de, enfim, tem que cuidar dos idosos. Quando é jovem, tem que cuidar dos filhos. Quando é mais velha, tem que cuidar dos idosos. Então, a relação com o mercado de trabalho é totalmente diferente. As contribuições das mulheres para a Previdência são distintas dos homens, né? Então, esse elemento é central. Vamos nos ater ao que está na proposta de reforma. O que é que o governo está propondo na reforma? Mulher trabalhadora rural, para se aposentar, tem que trabalhar 10 anos a mais. Não, tem que trabalhar 10 anos a mais, não. A idade mínima passa de 55 para 65 anos. É isso que está na reforma, na proposta de reforma. E tem que passar a contribuir 25 anos. 10 anos. 10 anos. Então, quem está propondo uma mesma regra para todo mundo somos nós, o governo, né? O governo está propondo uma regra única e uma linha única, né? É por isso que o debate democrático é importante, ter um ambiente de debate, porque você vai fazendo o ajuste, né? Você vai encontrando caminhos, né? E vai simulando resultados. Vocês perceberam que nas propostas do governo, você nunca vai encontrar cálculos tem cálculo de quanto poupa, de quanto ganha, projeto até 2060, mas você nunca tem quantas pessoas são afetadas. Essa medida afeta quantas pessoas? Essa medida afeta quantas pessoas? Essa medida tudo mais, tá? Para mulheres com a mesma escolaridade, nós sabemos que os salários são 30% menores. Então, essa noção de que salário é igual, inexoravelmente igual à educação, isso é uma visão que eu discordo na teoria econômica, né? Salário tem elementos institucionais de determinação. Institucionais. E o machismo na nossa sociedade está representado nisso aí. Então, não dá para tratar da mesma maneira. Professor Orione. Gente, eu, como homem, embora eu seja muito crítico em relação ao lugar da fala, mas como homem, eu me sentiria, no mínimo, desconfortável a falar sobre a situação de quem é oprimido, na quantidade em que ela é oprimida, porque certamente eu não tenho 1/3, como homem branco, da opressão que uma mulher negra, por exemplo, sofre nessa sociedade. Então, assim, que é a maior parte das pessoas que serão afetadas por essa reforma. Então, assim, se eu penso isso, eu ficaria muito constrangido, embora, né, como homem, de assumir o lugar da fala da mulher. Primeiro, isso. Eu ficaria muito constrangido. Mas, como eu vou ser um companheiro de luta da mulher, nesse caso, um companheiro, um coadjuvante da luta, além de reforçar tudo que falou
o Cláudio, eu acredito que a questão de gênero é uma questão que não é só uma questão de classe, ela é uma questão de classe também, mas ela tem que ser pensada em uma conjunção entre classe, gênero e raça, o que faz com que sequer mulheres que estejam em uma condição financeira necessariamente melhor, como no setor público, não sofram também no seu dia a dia, na perspectiva da questão de gênero, algum tipo de opressão específica de gênero. Mas eu jamais descolaria as três coisas, porque isso transforma o discurso em um discurso chulo, economicista, chulo, e de quem não está enfrentando a questão de gênero efetivamente. E o exemplo que eu dei aqui no começo é claro, a justificativa coloca os países da OCDE para dizer que eles tendem a uma idade igual entre homem e mulher. Eles tendem sim, Alemanha, Suécia, Islândia, onde eu já falei aqui, onde você não fica brigando por creche, porque tem creche para todo mundo, onde o homem é um cuidador das crianças, junto com a mãe, onde a seguridade tem um papel indutivo na questão de gênero extremamente importante. Então, enquanto não existir isso, você está combinando ou pensando em coisas completamente infactíveis e você está diminuindo, é sempre assim. A primeira, vamos fazer um pacto entre a gente? Desconfiem de duas coisas. A pessoa que virar para você e falar assim, eu sou só um técnico. Cuidado. Eu não tenho nenhuma razão ideológica em torno disso, porque eu sou um técnico. Primeira coisa. E segundo, aquele que, como técnico, tira do total, como colocou aqui o professor, né, da questão da seguridade como um todo, e joga para um microzinho. Tira da questão de gênero, da questão de raça, e coloca num pequenininho. Vamos desconfiar dessas duas atitudes, porque elas são ideologicamente comprometidas. Embora a pessoa não se apresente como tal, e talvez ela nem acredite que seja. Tá? Então é uma questão... Vamos pensar bem. A questão do gênero pode ser vista do ponto de vista, por assim dizer, atuarial ou demográfico, da maneira como já foi comentado. A mulher vive mais. Em qualquer lugar do mundo, a idade média, a expectativa de vida ao nascer, e ao longo de cada ao longo de cada idade, as mulheres sempre ganham dos homens em matéria de longevidade. Então, visto sobre esse aspecto, seria razoável que as idades de aposentadoria pelo menos fossem iguais. Quando nós aceitamos que as mulheres ganhem, se aposentem com idade menor, é porque a sociedade como um todo acha isso justo. É um pouco disso que se trata. Por tudo que foi dito aqui, que justifica o fato de que a mulher é um pouco mais sacrificada ao longo da vida. Mas se então é uma questão de justiça, há outras questões de justiça a serem consideradas. Se nós temos um regime, um sistema previdenciário, no qual uma geração responde pela aposentadoria da geração mais velha e será beneficiada pelo trabalho da geração mais nova, então, por justiça, não é cabível que qualquer pessoa possa ganhar acima de um certo teto. Ou seja, o governo, o sistema, a previdência pública, ela tem que ser responsável pela sobrevivência digna da pessoa mais velha, quando se aposenta, mas não pelo status social adquirido por quem quer que seja. Quem quer ganhar mais do que o teto da Previdência deve fazer seu próprio fundo de previdência privada. O teto deve ser para todos. Isso também é uma questão de justiça, dado que quem está pagando é o imposto de todo mundo.